Isso. Josélia, fala para mim, por favor. Josélia, você concorda que eu grave as aulas para que depois ele faça parte do curso Introdução à IOPT? Concordo. Muito obrigada. Vera, você concorda com a gravação? Continuo não te ouvindo. Então, Josélia, por favor, só desliga o microfone e eu vou dar início, tá? Bom dia a todos. Deixa eu só fixar aqui para não... Porque assim fica só a minha aqui gravando. Bom dia a todos. Nós iniciamos hoje o grupo para estudar o livro do professor Franz Ruppert, Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, o trauma da dependência, a busca da integração pessoal. Esse livro, Ana, né, que comecei a estudar com o professor há 2 anos, eu vejo que é a Bíblia da IOPT. É o início ali para você começar a entender os estudos que ele tem feito desde 1994. Esse livro, ele escreveu em 2010, e ele foi traduzido para o português em 2012. E aí, em 2018, teve uma nova tiragem novamente, de tanto que foi vendido. Ele já tem mais 2 livros lançados em português, mas nós vamos iniciar por esse, porque ele traz, assim, informações imprescindíveis para quem quer entender um pouco mais sobre IOPT, tá? Então, nós vamos estudar com esse livro, o livro físico. O professor Franz Ruppert ainda não disponibilizou PDF desse livro e nem Kindle. Então, é preciso ainda comprar o livro físico, né? Pessoas que já me acompanharam em outros estudos de livros viram que eu compartilhava aqui na tela o PDF, né? Ia lendo junto, mas esse aqui não teve jeito, porque o professor ainda não disponibilizou essas outras 2 modalidades de livro para a gente. Só temos ainda o livro físico, tá bom? Então, quem não tem ainda, compre, porque vai ser uma maravilhosa aquisição. Então, ele coloca aqui nas considerações preliminares, né, que o presente livro é o 5º de uma série em que me empenho em esclarecer o que move a psique humana em seus recônditos e que torna saudável o doente e como esse conhecimento pode ser colocado a serviço de um eficiente trabalho psicoterapêutico. Iniciei essa viagem de descoberta ao interior de nossa realidade humana no ano de 1994. Como nessa época eu ainda estava profissionalmente ligado à psicologia do trabalho e das organizações, apareceu em 2001 o meu primeiro livro, Biofield-Blockchain, que está O Mundo das Relações Profissionais. Ao encerrar as relações de trabalho com a ajuda do método das constelações, ficou claro para mim a grande importância das dinâmicas familiares que estão por trás dos conflitos que ocorrem nos ambientes de trabalho. Por isso, em face de conflitos que não se deixam resolver com o reconhecimento de regras claras de relacionamento, é necessário investigar as primeiras experiências da criança com seus pais. Os problemas que se manifestam de forma... Só um minutinho que eu vou aceitar uma pessoa aqui. Não te ouço, Vera. Olá, Fernanda. Tudo bem, querida? Muito prazer. Seja bem-vinda. Olá, bom dia, prazer a todos.
Isso. Eu já iniciei aqui, mas estou na primeira página, tá? Uhum. Você tem o livro dele? Sim. Tem, né? Eu estou na primeira página aí, no primeiro parágrafo, os problemas que se manifestam, tá? Parei, Ok. você estava entrando, então eu vou. Como é que eu vou fazer, Fernanda? Você entrou agora, eu vou ler e daí eu vou dar a explicação. Aqui nas considerações preliminares, eu só vou ler, tá? Para a gente iniciar o primeiro capítulo, tá bom? Então, eu vou pedir que você só diga aí para mim que você concorda com a gravação, para que depois se torne parte da introdução do curso a IOPT, tá bom? Então, Sim, concordo. muito obrigada, querida. Aí você fecha o microfone agora, por favor. Obrigada. Se você quiser fechar o vídeo também para ficar a tela grande aqui, também pode. Aí fica a seu critério, tá bom? Então vamos lá. Os problemas se manifestam de forma dissimulada nas relações de trabalho e refletem os temas não resolvidos das relações entre pais e filhos. Tudo isso me leva à suposição de que entre nós, seres humanos, precisa haver uma sensibilidade especial para o reconhecimento das relações. Com o livro Almas Perturbadas, publicado em 2002, empreendi a primeira jornada para relacionar as formas enigmáticas de comportamentos e vivências, que na terminologia psiquiátrica são denominadas doenças psíquicas e classificadas como psicoses e esquizofrenias, ou transtornos de identidade limítrofe a enredamentos psíquicos com sistemas de vínculos familiares, né? De acordo com a minha tese básica a esse respeito, não é o indivíduo que está doente. O problema reside nos relacionamentos que causam sofrimento às pessoas. As relações humanas constituem um sério problema, principalmente quando estão sob a influência de traumas e quando elas próprias exigem a fonte dos traumatismos. Essas relações perturbadas, enquanto não são reconhecidas e trabalhadas, inevitavelmente se transmitem em virtude do vínculo existente entre pais e filhos, de uma geração a outra. Até 4 gerações no interior de uma família podem enredar-se pela ação de traumas não solucionados. E algumas pessoas podem ficar tão confusas quanto a sua identidade que se tornam psicóticas e esquizofrênicas. No livro Trauma, Vinculação e Constelação Familiar, publicado em 2005, procurei demonstrar que os fenômenos vinculação e trauma basicamente atuam juntos em todos os distúrbios psíquicos e que as causas desses distúrbios podem ser esclarecidas quando percebemos a transferência de sentimentos traumáticos nas relações de vinculação. Para o entendimento mais profundo das 4 formas de trauma que denominei, traumas existenciais, traumas de perda, traumas de vinculação, traumas do sistema de vinculação. Utilizei ainda, no mencionado livro, um modelo bidimensional de divisão psíquica, que contrapõe as áreas traumatizadas às demais áreas da personalidade. No que diz respeito à superação dos traumatismos, apoiava-me ainda parcialmente em soluções que vinham de fora. Nessa época, eu ainda presumia que um trauma de vinculação poderia ser superado mediante uma reconciliação com os pais. Contudo, isso poderia alimentar ilusões simbióticas, estimulando estratégias que procuram evitar a confrontação com o próprio trauma. Por isso, no livro Divisão Psíquica e Cura Interior, publicado em 2007, eu quis apresentar 2 novos conhecimentos essenciais que resultaram da continuação do trabalho intensivo com pacientes. Primeiramente, o modelo tridimensional da personalidade cindida após uma traumatização composta de partes saudáveis.
partes traumatizadas e partes de sobrevivência. Em segundo lugar, o conceito de cura interior, em que os processos de confrontação com as diversas partes da personalidade recebem uma clara primazia sobre todas as outras formas de ajuda terapêutica. No processo da cura interior, trata-se principalmente de entrar em contato com os próprios sentimentos divididos e chegar a um entendimento sobre os próprios traumas. Durante esse tempo, só uma pausinha aqui, durante esse tempo que eu tenho estudado com o professor Franz, tanto nos workshops bimestrais que acontecem, né, Brasil-Portugal, como os intensivos que ele tem dado de 5 dias anuais no Brasil, que são online, ele tem trazido muito forte essas questões de que, enquanto nós, dentro da constelação, colocamos a necessidade do filho aceitar as coisas como foram dos pais, na IOPT ele traz a importância do filho reconhecer os seus sentimentos. Ele não está culpando os pais por serem maus pais ou por não terem cuidado completamente desse filho, mas sim que a criança sentiu naquele momento. E quando ele pode expressar esse trauma, ele melhora, né? É aí que acontecem as evoluções das partes se reintegrarem. E isso acontece num atendimento só? Claro que não, né? É um decorrer de uma terapia, né? A cada encontro, mais forte fica o eu saudável. Apesar desse processo na compreensão dos processos psíquicos, restava em mim alguma obscuridade a respeito das partes da psique que se apresentavam claramente associadas aos traumas de vinculação e aos traumas do sistema de vinculação. Existem em certas pessoas partes da psique que se apegam fortemente a pais que lhes afligiram graves danos quando eram crianças. Essas partes mostravam-se amplamente resistentes a todos os esforços terapêuticos no sentido de uma separação desses pais. Por que razão, principalmente, os filhos que foram mais abandonados, espancados, maltratados e humilhados por seus pais são aqueles que possuem menos condições de se afastarem deles. Entra também a necessidade de ficar vinculado para ainda ser visto, né? A resposta a essa pergunta me ocorreu quando fui entendendo cada vez melhor que o propósito, o processo simbiótico original entre a mãe e a criança pode tornar-se para esta um trauma primitivo, originando uma primeira divisão prematura em sua vida psíquica. A esse fenômeno eu chamo de trauma de simbiose, uma vez que ele divide o psiquismo da criança numa fase tão prematura de sua evolução. A criança perde o contato com seus impulsos vitais originais e passa a dirigir uma grande... gente, eu não aguento. Tem alguém com o microfone aberto. Pelo amor de Deus. O microfone está aberto. Você pode fechar? Oh, meu bem, eu queria. Eu vou te ajudar, peraí. Entra coisa que eu não quero nem saber no meio. Só um minutinho que eu vou ajeitar aí. Eu consigo fechar por aqui. Aí você só não mexe na tela mais. Que aí dá certo. Deixa eu te ajudar aqui. Você saiu. Ela saiu. Acho que ela apertou algum botão ali. A hora que ela voltar, eu deixo o som dela desligado. Então tá, eu vou voltar aqui, porque depois eu faço um corte. A esse fenômeno eu chamo de trauma de simbiose, uma vez que ele divide o psiquismo da criança numa fase tão prematura de sua evolução, a criança perde o contato com seus impulsos vitais originais
e passa a dirigir uma grande parte de sua atenção ao exterior e a outras pessoas. Por essa razão, ela não consegue desenvolver uma identidade própria e consolidada em si. Permanece durante toda a sua vida dependente, sem autonomia e cada vez mais enredada. Mesmo depois de adulta, ela é conduzida em seu íntimo por seus medos infantis. Quando percebemos a importância fundamental do trauma de simbiose para o desenvolvimento psíquico integral de uma pessoa, fica bem mais fácil esclarecer todos os demais problemas psíquicos que nascem daí. Se formos pessoas traumatizadas e perturbadas quanto à nossa própria vinculação, só poderemos trabalhar em nossa própria cura interior quando tivermos condições de reconhecer quem somos. Somente depois de trabalhar terapeuticamente na integração da divisão original é que poderemos superar os demais traumas eventualmente vividos. Envolvimentos simbióticos destrutivos podem transformar-se progressivamente em construtivos, e uma falsa autonomia pode dar lugar a uma autonomia verdadeira. Com isso, o centro de gravidade do trabalho terapêutico pode avançar, não alimentando a necessidade simbiótica de dependência, mas apoiando o desenvolvimento da autonomia da pessoa. Todo esse processo de reconhecimento que descrevi resumidamente foi acompanhado pelo meu trabalho com o método das constelações. Comecei inicialmente a acumular experiências com as constelações familiares, segundo o modelo de seu criador Bert Hellinger. Contudo, quanto mais eu compreendia os fenômenos psíquicos elementares, tanto mais claramente percebia a necessidade de encontrar o meu próprio caminho para trabalhar terapeuticamente com o método das constelações. A forma de constelação que mais utilizo hoje é a que denomino constelação do trauma, que hoje ele chama de encontro consigo mesmo, né? Em conexão com o novo conceito do trauma de simbiose, desenvolvi ainda outra variante do trabalho de constelação que chama de constelação do propósito do paciente. Esse novo método e suas possibilidades de aplicação são detalhados pela primeira vez no presente livro. Ignore-se, com isso, terá chegado o seu termo a viagem de descoberta ao interior da psique humana. Acredito que não. Parece-me que ainda estamos longe de resolver todos os enigmas de nossa psique humana. Algumas coisas apresentadas aqui encontram-se ainda em fase de verificação. Numerosas hipóteses de trabalho estão sendo formuladas, à espera de ulterior pesquisa científica. Espero que, apesar de seu caráter provisório, os insights apresentados nesse livro nos proporcionem, quer sejamos terapeutas profissionais ou pessoas envolvidas, uma nova possibilidade de compreender as relações complexas entre as diversas situações de vida e as possibilidades corporais, emocionais e mentais de trabalhá-las, e utilizar esse conhecimento para o desenvolvimento de nossa autonomia pessoal, bem como de estruturas sociais sadias. Os agradecimentos eu não vou me prender aqui, tá? Então, a observação sobre o emprego de termos que ele utilizou, né? No presente livro, utilizo, em geral, por hábito, a forma masculina. Devem ser sempre entendidos ambos os sexos quanto ao texto, não se referir expressamente a um homem ou uma mulher. Geralmente, prefiro falar de paciente, quando também poderia dizer cliente ou simplesmente pessoa. Então, nós vamos entrar aqui no primeiro capítulo, e o primeiro capítulo, ele vai falar aqui, né, eternamente teu ou eternamente só, né? Quem somos de verdade para nós mesmos, né? Então, ele começa aqui falando sobre as canções infantis, e a primeira estrofe de uma conhecida canção infantil soa assim: o pequeno Joãozinho saiu sozinho para o vasto mundo. Bastão e chapéu lhe assentam bem, está contente. Mas a mamãe chora muito, pois não tem mais o Joãozinho. Então o filho pensa e corre depressa para casa.
A segunda estrofe ressalta a volta de Joãozinho para sua mãe. Querida mamãe, estou aqui, o seu Joãozinho, urra! Vou ficar aqui, pode crer, não vou abandoná-la. Então a mãe fica alegre. E o Joãozinho mais ainda. Porque, como vocês bem sabem, é ótimo ficar com a mamãe. Ou seja, já é conduzido a esse comportamento nas crianças desde as cantigas, né? Haverá crianças que critiquem essa história? Existe um lugar no mundo melhor do que em casa com a mamãe? A criança não sente a sua falta quando vai embora? As crianças acham que mães e filhos precisam ficar juntas? Mas um adulto poderia fazer muitas perguntas sobre essa canção infantil. Se é tão bom ficar em casa com a mãe, por que João quis sair para o vasto mundo? Por que a mãe chora em vez de chorar o filho e ordenar-lhe que volte? João deve ficar com a mãe porque ainda precisa dela e é muito pequeno para se dar bem sozinho no mundo? Ou é a mãe que precisa do filho para não ficar só? Haverá por trás disso outra história que tenha feito a mãe chorar? Quando será o momento certo para Joãozinho deixar a mãe? Precisará de sua licença para isso? João deve ir embora apesar do choro da mãe? Ele precisa sair de casa e enfrentar a resistência da mãe que quer segurá-lo? Nisso poderá ser ajudado por uma dose de raiva? Que papel desempenha o pai de Joãozinho? Ele também quer manter o filho em casa ou mandá-lo para o vasto mundo bem mais cedo que a mãe? O que acontecerá se João não sair de casa cedo demais, mas tarde demais? Ou se absolutamente não deixar a casa dos pais? Sem a mãe, João ficará triste e sozinho no vasto mundo? Irá procurar imediatamente uma mulher que a substitua? Então, aqui ele já traz, né, um monte de perguntas que questionam essa vinculação, essa necessidade de filho, né? E fica muito bem explícito aqui para nós, com o conhecimento que temos já das constelações e do estudo de Ayopti, o quanto isso se torna adoecido e agressivo ao filho, né? Porque o filho, se ele sair, ele vai se sentir culpado porque a mãe está sofrendo com a sua saída. Mas a mãe sofre pela saída do filho ou porque ela é dependente de filho, ou porque ela precisa daquela presença do filho ali por várias questões, ou porque ela não se dá muito bem com o marido, o filho preenche o vazio, ou porque ela tem uma dificuldade de maternagem e ela precisa de alguém menor para que ela mande, para que ela possa subjugar, assim como ela foi subjugada pela mãe. São várias dinâmicas que podem acontecer aí, que vão trazer essa dificuldade ao filho de se desvincular dos pais, da casa em que vive, né? O Pequeno Joãozinho é o poema das necessidades simbióticas de mães e filhos, de estar e permanecer juntos sem que um abandone o outro, sem que um fique só ou precise estar só. Intimidade e proteção, fidelidade e lealdade parecem garantir uma felicidade duradoura. Uma versão moderna da ligação aparentemente indissolúvel entre a mãe e o filho foi contada pelo astro infantil holandês Rente, em sua canção Mamãe. Jamais esquecerei o que tive ao seu lado. Ninguém na terra me amou com tanta paixão. Alguém vai querer abandonar um amor como esse? Despedir-se dele para sempre? A mãe não precisa chorar, pois leva o filho sempre em seus pensamentos e em seu coração. Mas que efeito isso pode ter sobre as outras relações que o filho começa a manter em sua vida e só pela mãe ele sente amado com paixão? Nessas canções infantis, os aspectos sexuais não devem passar inadvertidos. A relação entre a mãe e o filho aparece carregada de uma emoção especial. Em algum momento, apesar de todo o amor materno, o filho precisa sair para o mundo de acordo com as concepções habituais de papéis, para vencer na luta pela vida. Não passa despercebido o sutil componente erótico, porque o Pequeno Príncipe, em suas fantasias infantis, é o mais fiel e dedicado homem de sua mãe.
Quem te expressou isso, a mãe, numa outra canção, nos seguintes termos: vou construir um castelo para você. Na névoa dos sentimentos simbióticos, facilmente se apagam os limites entre a mãe e o filho. Quem é a mãe e quem é a criança? Quem é grande e quem é pequeno? Será que o filho é o homem ideal de sua mãe? Com as filhas, a temática da separação da mãe não parece tão importante. Pelo menos não encontramos uma canção em que uma filha diga: mamãe, você não irá chorar por sua filha. Nas sociedades tradicionais, espera-se ainda hoje que as filhas permaneçam com a mãe durante toda a vida. A apoiem diariamente e, quanto possível, criem os irmãos menores e acompanhem sua mãe até a morte. Parece que, nesse particular, o maior problema pertence ao pai, que algum dia terá de entregar sua filha a outro homem. Mas voltemos à canção do Joãozinho. Por acaso encontrei na internet outra versão da mesma história, menos conhecida. Ela tem 3 estrofes. O pequeno Joãozinho saiu sozinho para o vasto mundo. Bastão e chapéu lhe assentam bem, está contente. Mas a mamãe chora muito, pois não tem mais o Joãozinho. Que seja feliz, seu olhar diz, mas volte logo. Por 7 anos, ora triste, ora alegre, Joãozinho viveu em terra estranha. Então o filho pensa e corre depressa para casa. Mas não é mais um Joãozinho, agora é um grande João. Com o rosto e os braços queimados de sol, o reconhecerão? 1, 2, 3. Passam por ele sem perceber quem é. A própria irmã o acha estranho, não reconhece o irmão. Mas chega a mãe, o encara nos olhos e logo exclama: João, meu filho, Deus o abençoe, meu filho. Então, assim, fica muito explícito aqui nessa canção que nenhum filho passa despercebido à mãe, né? E aí acaba trazendo mais essa concepção e fortalecendo mais ainda de que a mãe é sempre a ideal para o filho e que o filho está protegido sempre perto da mãe, né? E isso só demonstra o quanto a sociedade tem fortalecido isso, né? De realmente que a filha mulher tem a responsabilidade de cuidar dos pais e o filho homem é o de ser sempre o mais visto, principalmente pela mãe, o adorado por ser o homem ideal na vida dela, né? E esse é um texto sobre tornar-se adulto. Joãozinho não volta apesar do choro da mãe, ela fica triste e saudosa, mas abençoa o filho na despedida. Joãozinho faz suas boas e más experiências no vasto mundo. Regressa tão mudado que muitos não o reconhecem, nem mesmo sua irmã. Regressando à família, torna-se para sua mãe o João, um homem adulto, mas continua sendo seu filho. Existe, portanto, além da versão simbiótica, uma versão autonômica na história de Joãozinho. Ele é menos popular, provavelmente porque a autonomia combina menos com saudade, coração e dor. O que significa autonomia? E para que serve? Ser autônomo pode significar fazer algo por si mesmo. E aí, em muitas famílias, né, isso não é aceito. Porque se o filho toma muito a conta da vida dele e ele não justifica e ele não compartilha, o filho abandonou. Não é essa a visão que a família tem? O filho não liga, o filho não fala da vida dele para mim. Ele não conta nada das coisas dele para mim. E isso é estranho para pais que querem uma vinculação ainda simbiótica, mesmo depois que os filhos crescem. Baseia-se no próprio saber, cuidar-se de si e satisfazer as próprias necessidades, tomar suas próprias decisões, apesar das expectativas alheias, não renunciar às próprias metas para atender às preocupações ou ao sofrimento de outras pessoas, resistir às pressões emocionais, não aceitar suborno financeiro, não abrir mão dos valores que preza, apesar de eventuais pressões de outras pessoas. Trabalhar na própria identidade, estar consciente das próprias raízes e da própria origem familiar e cultural, sem, entretanto, fundir-se, assumir a responsabilidade pela própria vida e não culpar os outros por ela não ser como sonhou algum dia. Né? Então, quando a pessoa entra nessa realidade de não culpar o outro, nossa, isso é
espetacular, quando ela assume, né, a responsabilidade das suas escolhas. E, no entanto, eu vejo mesmo nos cursos de formação, né, quando a gente separa, às vezes, as duplas e tal, quando não dá certo alguma coisa, uma das duplas sempre fala assim, mas é que eu tive que fazer tudo. É que o outro que era para ser o terapeuta, ele não falou, precisava falar para mim, aí eu precisei guiar. Né? Ainda fica nessa necessidade de tirar a responsabilidade de si próprio, de muitas vezes não conseguir se abrir o suficiente, e aí colocar que o outro é que não fez as perguntas corretas. Entendem? Esse final de semana passada, até que a gente teve uma turma, aconteceu esse fato. Conflitos entre autonomia e simbiose. Aparentemente, ambas as coisas são igualmente importantes para nós. Temos necessidade de simbiose e necessidade de autonomia, e ambas nos acompanham por toda a vida. Há fases em que predominam as necessidades simbióticas e há períodos de vida quando queremos principalmente ser livres e independentes. E sempre retornam em nosso interior fases de luta feroz entre essas tendências básicas nos conflitos entre a simbiose e a autonomia. Reconhecemos o tecido dos dramas humanos. Quando, por exemplo, filhos não conseguem abandonar a casa dos pais, pais não liberam os filhos, casais não conseguem separar-se, embora o ódio entre eles seja maior que o amor. Muitos acham que precisam postergar todos os seus interesses pessoais pela consciência de sua obrigação por sua pátria ou sua empresa. Necessidades simbióticas e desejos de autonomia são, por um lado, tendências separadas, mas como se compatibilizam? Atuam separadamente ou em conjunto? Podem ser simultaneamente satisfeitas em harmonia recíproca ou uma só atua à custa de outra? Para os seres humanos, é uma questão de idade, entre outras, a de saber em que momento não podem existir sozinhos e quando devem tornar-se autônomos. Bebês e crianças menores precisam de pais que satisfaçam sem restrição suas necessidades simbióticas e igualmente necessitam de pais que os fortaleçam para que sintam, pensam e ajam por si mesmos. O que acontece quando quando nossas necessidades simbióticas infantis não são respeitadas sem restrições? Que consequências advêm quando nossos pais se afastam de nós, se retraem, nos abandonam, não nos amam e não nos querem como filhos, embora ainda sejamos pequenos e carentes? Restará apenas o destino de uma permanente frustração e solidão interior. Ou precisaremos correr atrás de nossos pais durante toda a vida e, por acréscimo, partilhar seus sofrimentos, esperando que algum dia venhamos a ser amados e reconhecidos. Precisaremos renunciar à nossa própria felicidade por causa de nossa dependência deles. E se sairmos de casa, se não quisermos permanecer com eles, se não ficarmos à sua disposição com o nosso amor e não os colocarmos mais, e não os consolarmos mais, estaremos traindo nossos pais e precisaremos nos sentir culpados. Por outro lado, como será se abandonarmos a perspectiva dos pais? Se percebemos que uma criança não quer tornar-se adulta, se ela se nega a assumir a responsabilidade por sua vida, vive à custa de seus pais, os despreza, insulta, explora, consome drogas e é violenta. Os pais precisam tolerar tudo isso ou podem simplesmente expulsar de casa tal filho ou filha? O amor materno ou o amor paterno devem perdoar tudo? Quantas famílias a gente vê nessa situação, né? E justamente porque lá atrás faltou a vinculação.
Como adultos, temos ainda o direito de ter necessidades simbióticas. O amor a um parceiro é simbioticamente semelhante ao amor aos pais. Ao amor aos pais, de quanto amor, suporte, apoio e segurança precisamos na vida adulta? Quanta responsabilidade devemos assumir por um parceiro ou parceira em necessidade? O que devemos assumir em seu lugar e o que absolutamente não devemos assumir? Devemos tolerar durante toda a vida a dependência de um cônjuge ou parceiro que não queira assumir a responsabilidade por si mesmo? Temos o direito de impedir, devido à nossa própria dependência emocional, que nossos filhos ou nosso parceiro mudem e sigam seus próprios caminhos? Por exemplo, eu já atendi casais em que o marido queria ser pai e a mulher não queria, mas antes de casar, ele disse que ele queria ser pai. E, no entanto, eles continuam casados num casamento em que ela não quer ser mãe, ele quer muito ser pai, e ele continua ali, ele não sai, ela não o libera, né? E ele também não tem essa liberação interna para ele sair desse relacionamento, porque eles vivem uma relação simbiótica muito forte. E vivendo essa relação simbiótica muito forte, ele tem uma necessidade imensa dela e ela dele, mas ela fica muito mais na dependência e ele está numa dinâmica de codependência, de que ela precisa muito dele e ele não pode deixá-la. Então, vira um enredamento muito forte, por quê? Porque ele está enredado lá com a mãe e ela também lá com a mãe dela. E aí, como ela não teve da mãe o que ela queria e ele também não teve da mãe dele o que ele queria, a hora que ele encontrou essa mulher totalmente dependente dele e que supostamente dá a ele o amor que essa mãe não deu, então ele não consegue deixar essa mulher, mesmo ele querendo muito ser pai, porque ele já é pai, mas ele é pai da mulher dele. Então tira dele a energia de ser pai do próprio filho, né? E isso é totalmente adoecido e muito forte. Como seres humanos, somos grupais por natureza e incapazes de sobreviver sozinhos. Dependemos uns dos outros. Precisamos do contato mútuo e o buscamos. Para muitos, estar só é a pior das experiências. Comer sozinho num restaurante, sentar-se à mesa sozinho nas férias. Quem é que não deseja ter mais cedo ou mais tarde um parceiro de conversa, um interlocutor humano? Mas até onde chega essa necessidade de contato? Até que ponto é preciso estar à disposição de alguém? Onde começam o direito à independência e, simultaneamente, o dever de não se impor ao outro? Onde ficam os limites do nós e onde começa o individual eu? Quando é que a necessidade simbiótica de apegar-se a outra pessoa e deixar que a própria vida seja determinada por elas é construtiva e quando é autodestrutiva? Manter o que precisamos reter e abandonar o que já não funciona, esta parece ser a grande arte de viver, uma arte que precisamos exercitar desde cedo. Os conflitos entre simbiose e autonomia permeiam todas as etapas da vida. Não inevitáveis, são inevitáveis, mas porque em alguns casos o sucesso é aparentemente simples. Em outros casos, é imensamente difícil e quase impossível desprender-se. Hipótese de trabalho. Quanto mais atuo como Quanto mais atuo como psicoterapeuta e pesquisador de almas, tanto mais claro fica para mim que os conflitos entre simbiose e autonomia constituem um tema central de muitas pessoas que buscam ajuda psicológica, como nos casos seguintes. Homens e mulheres, inclusive em idade madura, não se desprendem interiormente de seus pais, embora essa relação jamais tenha sido boa ou os pais já tenham falecido. Mulheres continuam vivendo com homens pelos quais já não sentem amor e respeito. Homens se perdem ao casamento, apesar da estagnação da relação conjugal. Pais se queixam de filhos que não assumem responsabilidade por sua vida, não deixam o lar paterno e preferem habitar em suas próprias fantasias.
Filhos drogados não deixam os pais e não abandonam as drogas. Graves enfermidades psíquicas indicam que a pessoa não vive a própria identidade. Em numerosas enfermidades, o corpo busca a própria destruição e as pessoas se entregam desesperadas a esse processo. Minhas hipóteses de trabalho para esse livro são as seguintes. Os enredamentos simbióticos constituem o quadro de fundo psicológico de inúmeros conflitos de vida e de relacionamento. Tais envolvimentos nascem quando as necessidades simbióticas da primeira infância não foram satisfeitas. A permanente frustração dessas necessidades constitui um tipo especial de trauma, denominado trauma de simbiose. O trauma de simbiose cria a base para o aparecimento de distúrbios psíquicos, tais como medos, depressões, vícios ou psicose. Ele também se sedimenta em numerosas doenças. A causa pela qual os pais não conseguem prover suficientemente as necessidades simbióticas de seus filhos são suas próprias experiências traumáticas. Por serem traumatizados, não podem dar aos filhos o suporte emocional necessário, nem apoiar o desenvolvimento da autonomia deles. Pais traumatizados projetam inconscientemente seus traumas nos filhos. Os traumas em geral, os traumas de simbiose e os enredamentos simbióticos aumentam o risco de nossos traumatismos. E quando esses processos não são reconhecidos e interrompidos, prolongam-se por gerações nas relações entre pais e filhos. A essas reflexões acresce naturalmente a questão de saber como é possível lembrar-se de enredamentos simbióticos, trabalhar psiquicamente traumas de simbiose e vivenciar formas saudáveis de autonomia, né? Então, o que ele fez foi uma genialidade quando ele começou a utilizar as partes para ressoarem, porque aí consegue-se ir aonde a mente já não se lembra mais, mas as sensações corporais são muito fortes. Como podem ser apoiadas pela psicoterapia de um modo consistente, as pessoas que sofrem de um trauma de simbiose sempre voltam a envolver-se simbioticamente? A todas essas perguntas tenho procurado responder, uma vez que o tema da simbiose e de autonomia não se limita às relações pessoais, mas penetra em quase todos os outros domínios da vida. Analisarei também, numa abordagem inicial, alguns tipos de envolvimento simbiótico que não são objeto de trabalho terapêutico, mas cuja compreensão pode ser útil para a nossa convivência social e, principalmente, para entender a relação simbiótica entre impotência e dinheiro. Então, abram a câmera aí, por favor, e o som, gente. Volta aqui comigo um pouquinho. Juscelia, Fernanda. Pode abrir o som agora. Então, aí nós vimos o primeiro capítulo e vocês perceberam assim, a Fernanda já tem lido, né? A Juscelia acho que também já tem lido esse livro, né, Juscelia? Sim, eu até pedi, né, que você falou para me pedir. Ah, tá. Então, e aí, conforme a gente vai, e assim, a Fernanda trabalha também entra como ressoante, tem feito alguns trabalhos de IOPT com ela mesmo lá em Goiás, a Juscelia faz comigo, né, já faz um bom tempo. Então, aí, o que a gente mais vê nos trabalhos? O filho ainda desejando ser amado, ser desejado pela mãe, pelos pais, e isso causa ali essa dificuldade de ir para a vida, né? Então, aqui no primeiro capítulo, quais as perguntas ou as considerações que vocês têm a acrescentar sobre esse capítulo? Ó, apagou a luz aqui. Desse primeiro capítulo, aqui que eu vi, eu até coloquei aqui, trauma de simbiose,
uma vez que ele divide as partes de uma criança, de suas partes vitais. Eu queria saber sobre isso aí. Certo. Deixa eu fazer um desenho aqui para você. Então, quando a criança se divide, ele está querendo, quando ele está falando aí, ele está falando justamente da divisão psíquica. Troquei os lugares aqui, mas não tem problema. Então, deixa eu explicar uma coisa. O que vocês entendem por psique? O que vocês acham que é a psique humana? Eu entendo que é como se fosse, assim, um conjunto de informações de quando a gente nasce aqui, a gente está lá no ventre materno, a gente está formando essa psique desse mundo aqui. E ela está contendo todas as informações que a gente está captando a todo momento, conscientemente e inconscientemente. E ela guarda tudo. Eu entendo mais ou menos isso. Sim. E você, Juscelia? Sim. Que a psique, todas as coisas que acontecem, ela vai ficando guardada, tanto no inconsciente, né, fica guardadinha lá, e no inconsciente, quando a gente começa a fazer os tratamentos terapêuticos, aí ela vai puxando para poder ir consciente, mas ela está guardada tudo ali, como se a gente não quisesse mais ver algumas coisas, como no caso que acontece nos traumas, né? Fica tudo guardado. E depois ela vai voltando, uma coisa que a gente não queria ver, e ela começa a aparecer. Como é que está acontecendo comigo, né? Tudo Sim. trauma da infância, que eu não sabia nem que existia, mas está tudo lá. Ela Isso. vai fazendo a gente ter, entrar em contato, a gente começa a sentir. Isso. E para deixar isso assim mais compacto para vocês, quando nós somos fecundados ainda no ovário da nossa mãe, quando acontece a fecundação do óvulo, ali já nasce a nossa psique, a primeira célula, tá? É ali que nós nos formamos e ali começa a nossa psique. Então, a nossa psique está em todas as nossas células, certo? E quando eu passo pelo trauma, por algo que é tão dolorido que eu não consigo suportar a dor, aí entra o rompimento, a separação, a scendição da célula, que é a psique, que se divide em 3 partes, ficando uma traumatizada, uma saudável e uma sobrevivente. A traumatizada, automaticamente, ela vai se congelar e vai ficar lá naquele momento. E aí, o que o professor trouxe nesse último intensivo para a gente, que eu achei fantástico? Quanto mais eu estudo, mais eu admiro esse homem, porque a cada vez ele traz coisas novas, ele não para, né? Ele é como o Fernando de Freitas, que é o outro professor que eu amo de paixão, né? Fora que é uma pessoa que me despertou para a vida. Eu devo muito ao Fernando. Então, o que ele trouxe? A nossa psique também se subdivide depois. As partes cendidas, que é a saudável, a traumatizada e a sobrevivente, depois também entra em erupções, vamos dizer assim, lá dentro, e ela começa a se subdividir. Por isso
que em vários momentos nós voltamos ao mesmo lugar de novo, com uma outra frase de intenção, mas voltamos ao mesmo momento do que já se foi trabalhado em um outro momento. E é aí que ele vai denominando as camadas que nós vamos aprofundando, né? Por isso que ele diz que em cada trabalho é uma camada retirada, é um passinho dado, né? Porque em outro momento, quando você faz uma outra frase de intenção, você pode voltar ao mesmo lugar, só que já vai ser um trabalho diferente. Mas aí eu já presenciei já alguns trabalhos em que o demandante pegou e falou assim, mas de novo eu voltei aqui, de novo me trouxe aqui nesse lugar de novo, eu achei que já estava resolvido. E não estava, né? Então, a psique são as nossas células, e elas estão em todas as nossas células, e é assim que nós captamos essas emoções, e é por isso que o nosso corpo vai se moldando diante das emoções. É por isso que, às vezes, eu entro num lugar e, de repente, o meu corpo começa a conversar comigo, começa a ter emoções, e aí eu começo assim, eu não sei se eu fujo agora, eu não sei se eu fico aqui, eu não sei se eu falo, eu não sei se eu fico quieto, aí começa o conflito interno. Certo? Mais alguma pergunta sobre esse primeiro capítulo, gente? Alguma colocação? Aí, continuando essa parte, que eu achei bem interessante que você citou, né? E tudo que você falou é o que eu já comecei a começar no processo, né? E comecei a entender, né? Essa parte que você falou aí, né? E aí, continuando assim, e o que é traumas que pode acontecer na psique de uma criança? Aí você continuou mais adiante, né? Então, são vários, né, Jocélia? Que você falou sobre medo, né? Por aí ia. Do pânico. Isso. Então, olha só. Vou citar o seu caso, Jocélia. Sim, pode citar. A sua mãe tomou um chá para que fosse abortado. Isso. Você, lá dentro do útero ainda, que era só um feto, o que é que você sentiu lá? Você estava completamente sozinha, você não tinha para quem pedir ajuda, você não tinha para onde correr, você não tinha para onde ir. Então, o que você passou lá dentro? Não foi um pânico muito grande? Sim. Então, assim, esse pânico fica registrado aí na sua psique. Ficando esse pânico angustiante registrado na sua psique, em um outro momento da sua vida, quando você se sente novamente em perigo, e se você não tiver ainda tratado esse trauma que você sofreu lá no útero ainda, que é muito precoce e onde nós chamamos de trauma, ou nós chamamos não, né? O professor Franz chama de trauma da identidade, né? Onde eu não sou desejado. Eu não sendo desejado, eu não sei quem eu sou. Eu não consigo saber quem eu sou. Então, aí eu tenho uma ruptura na minha identidade. Tendo essa ruptura na minha identidade, quando eu passo por alguma situação na minha vida adulta que me remete a essa mesma sensação e eu ainda não tratei, eu posso entrar numa crise que pode gerar um pânico, uma aflição muito forte, em que eu perca até os movimentos.
porque eu não consigo ter uma ação, assim como lá no útero eu não pude ter, a não ser o de ficar desesperado, amedrontado, angustiado num movimento aterrorizante. Então, pode ser, de repente, uma pequena barata que passe na sua frente, mas que remeta a você, aquele líquido entrando pelo seu cordão umbilical, pode te levar a esse pânico que você sentiu lá no útero ainda. É um trauma muito grande para uma criança, para um feto, para um bebê. Que eu não sabia. Sim. Então, quando a gente às vezes vê pessoas com síndrome do pânico, é preciso investigar, porque são vários traumas que podem levá-la a isso, mas naturalmente está na fase de vinculação, está na fase intrauterina e oral, e fase oral, porque é a fase em que a criança recebe da mãe segurança. Então, para tratar a síndrome de pânico, é preciso tratar os traumas de oralidade. Certo? Tratando os traumas de oralidade, a pessoa pode se curar da síndrome do pânico. Só que nós já sabemos também que quem cura não é o terapeuta, é a própria pessoa, quando ela se dispõe realmente a olhar e mudar as posturas. Senão, não acontece, porque o terapeuta não é Deus. Só Deus pode curar, só Deus pode salvar. Nós só podemos mostrar o caminho. Né? Compreendeu, Juscelia? Compreendi. Fernanda, tem alguma pergunta? Não, por mim tá tranquilo. Tá ótimo. Claro, essa discussão. Tá ótimo, querida. Então, dá para a gente, eu acho, ler o capítulo 2 aqui ainda. Mesmo que a gente fique na metade, não tem problema. Então, vamos lá. Capítulo 2. O que é simbiose? Uma transição do macaco para o homem, é isso que somos. Carol Lorenz. Proveito recíproco. Simbiose é um termo derivado do grego e significa vida em comum. É um conceito que se aplica tanto na biologia quanto na psicologia. É utilizado em diversos contextos e recebe diferentes avaliações. Como termo técnico, a palavra simbiose foi utilizada inicialmente na biologia, num congresso de cientistas da natureza e de médicos, realizado em Kassel em 1878. Anton de Barry, 1831 a 1888, propôs, pela primeira vez, a introdução desse termo para designar uma relação especialmente íntima entre duas espécies de seres vivos. Nesse sentido, simbiose designa a vida em comum de organismos de espécies diferentes que se adaptam reciprocamente para proveito mútuo. Em filmes sobre a natureza, essas relações simbióticas, que são úteis para ambos os parceiros, são encenadas de forma impressionante. Por exemplo, quando uma foca calmamente tolera que uma lagartixa passeie sobre o seu nariz porque mantém as moscas longe de sua pele. Quando um crocodilo escancara as suas mandíbulas e permite a um passarinho bicar entre seus dentes os restos de sua refeição. Presume-se hoje, em biologia, que a maior parte da biomassa da Terra seja constituída por sistemas simbióticos. Cogumelos e plantas e animais, plantas e seres humanos e animais, micro-organismos e macro-organismos possibilitam-se mutuamente crescimento e desenvolvimento.
Os respectivos parceiros de vida associam-se estreitamente em suas atividades e convivem lado a lado, ectossimbiose, ou um no corpo do outro, endossimbiose. Existem numerosos exemplos de formas de vida simbióticas na natureza. Animais marinhos, como medusas, corais de fogo e mariscos gigantes, coabitam com algas que lhes fornecem açúcar e amido. Na convivência entre os fungos micorriza e algumas plantas, ambos se completam mutuamente com suas propriedades. As plantas, por suas raízes, têm a capacidade de retirar do humus, água, substâncias minerais e sais nutritivos. Esses elementos são vitais para elas. Os fungos, devido ao tecido bem mais fino de suas raízes, conseguem retirar mais facilmente da terra as substâncias minerais. Na simbiose com as plantas, os fungos envolvem as raízes das plantas hospedeiras e as ajudam a receber essas substâncias. Em compensação, recebem glicose, amidocarboidratos, que as plantas produzem com a ajuda da clorofila e da luz solar. Isso produz nas plantas o mesmo efeito que a adubação. De resto, o fungo é capaz de bloquear certas substâncias tóxicas, à semelhança do que fazem dos antibióticos no homem. Ambos esses efeitos fortalecem as plantas, tornando-as mais resistentes. Dessa maneira, ambos os parceiros tiram proveito de sua comunidade de vida. As bactérias do estômago e do intestino permitem aos animais ruminantes decompor o alimento vegetal rico em celulose. Por essa razão, podem viver aí e não são combatidas como corpos estranhos pelo sistema imunológico. Árvores e arbustos dependem da polinização pelos insetos, os quais, em contrapartida, sugam o néctar. Caranguejos, ermitões e anêmonas do mar, formigas e pulgões das folhas criam comunidades de vida para proveito recíproco. Assim, podemos afirmar, de modo geral, que uma vida promove outra de múltiplas maneiras, e que todos os organismos vivos são mais ou menos interdependentes, pois sobrevivem juntos ou parecem juntos. A simbiose parece ser um princípio básico central da vida e da evolução. O princípio da comunidade de vida de diversas espécies para proveito mútuo, descoberto pela biologia do século XIX, é apenas a ponta do iceberg de uma regularidade muito mais ampla de evolução. Caçadores e presas. A relação entre caçadores e presas manifesta-se no sentido biológico como o contrário do princípio da simbiose em proveito recíproco, na medida em que um organismo incorpora o outro, destruindo a sua vida. Diferentes seres vivos tornam-se dessa maneira competidores extremos pela conservação própria de sua espécie. Numerosas espécies chegam a desenvolver a capacidade de exterminar outras espécies, suscitando o risco de destruir com isso as bases da própria existência. Isso porque a subsistência de sua espécie só está assegurada enquanto vigorar a relação entre ela e a sua presa. Algumas espécies vivem em larga escala à custa de outros seres vivos, a ponto de privá-los da seiva da vida. Na biologia, fala-se então de parasitas e de parasitismos. Por exemplo, quando bactérias ou vírus se instalam no corpo e o enfraquecem a ponto de matá-lo. A relação entre caçador e presa não é, portanto, estática na natureza, mas um equilíbrio sensível e fluido. A concorrência por espaços e recursos vitais é um poderoso motor de evolução natural. Essa concorrência se manifesta tanto entre espécies diversas, quanto no interior da mesma espécie. Dentro da mesma espécie, acontecem também lutas para determinar quem poderá impor-se melhor em seu grupo ou obter a posição social mais elevada.
Um beijo, querida. Obrigada. A vida em comum, seja numa proximidade amigável ou numa confrontação hostil, é considerada, portanto, como o princípio mais fundamental da evolução. A relação de amizade ou de hostilidade entre as espécies estimula a evolução de formas sempre novas de seres vivos e de modos de vida. É como se não devesse haver nenhuma vida e não houvesse uma plenitude de vida e uma multidão de espécies vivas. A natureza viva se desdobra em inúmeras variantes de comunhão ou de confronto. Em qualquer recanto imaginável de nossa Terra, uma espécie de seres vivos busca o próprio espaço vital específico. As características de uma espécie também são sempre um reflexo das outras espécies com quem partilha o mesmo espaço vital. Concorrência e repetição de trabalho. Ampliando o estrito conceito biológico original de simbiose, definida como uma comunidade de vida de diferentes espécies para proveito recíproco, podemos também considerar como um fenômeno simbiótico a comunidade de vida de indivíduos da mesma espécie, na medida em que suas manifestações de vidas, eles dependem existencialmente uns dos outros. Isso respeita, em primeiro lugar, a relação especial entre pais e filhos, quando os pais precisam cuidar da prole por algum tempo, para que não morra de fome e sede ou seja devorado por inimigos. Relações simbióticas especiais também existem quando o indivíduo não é capaz de existir sozinho e quando a diferenciação entre os indivíduos resulta de uma organização pela sobrevivência comum, em termos de repartição de trabalho e de reprodução de espécies. Como exemplo, pode-se mencionar a sociedade das abelhas com a rainha, os zangões e as operárias. Pode-se reconhecer aqui, entre outras coisas, que a sobrevivência da espécie tem primazia sobre a sobrevivência do indivíduo. As operárias sacrificam sua capacidade reprodutiva em favor da reprodução da rainha, e os zangões sacrificam sua vida para impedir a entrada de predadores em suas colmeias. Também nós, seres humanos por natureza, não somos seres solitários, como indivíduos não somos especialmente fortes ou rápidos, nem temos a segurança do instinto. O que nos torna uma espécie superior de seres vivos é a capacidade de organizar nossa convivência em grupos. A vida em grupo torna-se uma importante vantagem de evolução. Por isso, a necessidade de pertencer a um grupo humano é primordial para nós. E quanto maior for um grupo, tanto mais poderá impor-se contra outros grupos. Com isso, o tamanho do grupo torna-se uma vantagem decisiva na evolução. Desculpa. Além disso, uma questão essencial é se dentro desses grupos há uma repartição de trabalho vantajosa para todos, ou se prevalecem a concorrência e a expoliação. Se os diferentes grupos podem coexistir pacificamente ou se combatem e fazem guerra uns aos outros. Quando contemplamos a história da humanidade, o que prevalece é a guerra. Até agora, em todos os lugares da Terra, sempre que se apresentou uma oportunidade, os grupos mais fortes superiores em número e em tecnologia submeteram os mais fracos e se apropriaram das pessoas e de seus territórios. Se isso deve continuar assim no futuro, ou se sempre precisaremos de guerras para reconhecer que a cooperação é melhor do que a concorrência. Isso é algo que depende da capacidade de evolução da inteligência humana. Em nosso comportamento grupal, somos muito semelhantes a certas espécies animais, como cavalos ou lobos, que vivem em manadas ou alcateias. Os animais gregários pastam ou caçam em conjunto, defendem-se juntos de inimigos externos, fazem pausas comuns para descanso, trocam cuidados na pele, competem por parceiros sexuais, acasalam-se com prazer, criam juntos os filhotes e possuem determinadas posições hierárquicas internas
conquistadas em lutas pela primazia. Os filhotes brincam e treinam muito entre si, preparando-se para a vida adulta. Animais de rebanhos e alcateias precisam ter uma sensibilidade bem desenvolvida para perceber os humores e comportamentos de seus semelhantes. Sua percepção tem, em larga medida, um cunho social, pois é direcionada às modalidades de linguagem corporal, cheiros e sons dos demais. A linguagem corporal manifesta a necessidade de contato ou a disposição de agredir os cheiros, indicam doenças ou a disposição para o acasalamento. As expressões sonoras traduzem a necessidade de aproximação ou provocam medo e tendências de fuga. Pessoas que convivem com animais úteis ou domésticos sabem entender uma comunicação quando não são possíveis as distinções e refinamentos verbais. Quanto mais sociais são algumas espécies, tanto mais complexas se tornam as regras do jogo de simbiose dentro delas. Um de seus recursos essenciais são os sistemas de linguagem, cujo pleno desenvolvimento podemos admirar na espécie humana. Então, Jocélia, abre aí, por favor. A câmera e o som. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui a necessidade de simbiosidade pela sobrevivência, não viu? Sim. Então, que isso existe nos animais, nas plantas e também nos humanos. Então, qual é a fase de simbiosidade do bebê com a mãe? A fase de simbiosidade Do bebê com a mãe. Na fase do nascimento, né? E até... Aí tem... né? Porque a fase de amamentação é uma fase simbiótica, não é? Sim. Sendo a fase de amamentação uma fase simbiótica, se ali aconteceram muitos traumas, eu vou ficar o quê? Vinculado à minha mãe simbioticamente. E ficando vinculado à minha mãe simbioticamente, eu vou buscar relacionamentos simbióticos na minha vida adulta. Eu vou buscar sempre alguém que cuide de mim, como a minha mãe, como eu queria ter sido cuidado pela minha mãe. Faz sentido, né? Faz sentido assim, né? Porque a gente vê muitas coisas, né? Às vezes até com a gente, né? Mas se você não tiver um conhecimento, você não vai entender e você não vai se curar. Você só se cura quando você começa a entender o trauma. Desde que eu comecei o curso, eu comecei a entender. Porque eu não conhecia nada. Para mim estava tudo bem, estava tudo ok. E a partir dali que eu comecei a entender, que eu comecei a partir daquele nascimento, daquela coisa que eu tive, eu comecei a entender e comecei a buscar. Coisas assim que agora, cada dia, assim, cada passo que eu passo, eu vou entendendo o que eu senti e o que eu estou sentindo. E assim eu vou me curando, né? Como é que fala assim? Se curando. E eu comecei a entender mesmo e comecei a sentir, né, que eu não sentia. Para mim estava tudo bem, minha família lá, eu aqui, né? Parece que eu queria me afastar para não sentir, e não é assim. Não é que a gente queira ficar tudo unido, mas a gente tem que ter como é que fala? Aquela coisa de relacionamento, né? Você tem que conversar, você tem que saber. E eu não queria saber nada disso. E hoje, apesar da idade, já está todo mundo já crescido, né? Amadurecidos, mas cheio de traumas. Eu sei. Cheio de traumas mesmo.
Todos nós, né, Jocélia? Todos nós. Nós somos uma geração muito traumatizada, Jocélia. Eu tenho muitos traumas, você tem, todo mundo tem. O importante em nós, Jocélia, sabe o que é? Coragem e essa vontade que nós temos de saber o que nos aconteceu para nos soltarmos desse aprisionamento, para sairmos desse aprisionamento que estávamos, porque a gente já está numa longa caminhada. Então, a gente tem que reverenciar essa longa caminhada que nós já fizemos até aqui. Que ainda tem muitas coisas pela frente ainda. Nós vamos vivenciar muitas coisas. Nós vamos entrar em contato com muitas dores ainda. Mas o importante é que nós não estamos desistindo. Vou te falar, vou te dar um exemplo. Eu tenho clientes que só vão até o terceiro atendimento. Muitos clientes, José, muitos. Não são poucos. Que vão no máximo até o terceiro. E não voltam mais, dão uma desculpa e tal. Por quê? Porque começa a ficar muito, muito desconfortável para eles olharem para aquela dor, para aqueles sentimentos, e eles não suportam, aí eles param. E tá tudo certo. É porque ele não está pronto ainda, né? E não tem aquela energia, aquela força da continuidade. É mais fácil deixar lá quietinho e fazer de conta que não está vendo. Como eu fazia, né? Deixava lá quietinho, como eu não sabia, estava lá, estava tudo bem, né? E eu entrando em contato, porque assim, vai acontecendo, do nada vai acontecendo, como estava acontecendo comigo, né? Eu entrando em contato com meus traumas através das minhas irmãs, que já elas começaram a falar para mim, e eu, nossa, e eu comecei a sofrer, né? Diga assim, poxa, como é que a gente, criança, a gente consegue aguentar tanto sofrimento, né? E elas conversando, chorando, e eu comecei a chorar, eu comecei a sentir, né, que eu não sentia, tanto que eu comecei no curso falando que eu não gostava de sentir dor. E realmente agora eu comecei a entender. Não, eu não gosto de sentir dor. Quando eu vou no médico, me passa um remédio, anestesia, eu não quero sentir dor. Quer dizer, eu não me permitia sentir a dor. Que a dor, ela é muito grande, a dor emocional, né? Que a gente não consegue curar ela se a gente não for entrar em contato com ela. A gente sentir ela. E eu comecei a sentir ela. Vou sentindo, sentindo, e comecei a falar para elas, comecei a dizer para elas. Então, assim, eu tenho uma irmã que eu comecei a falar para ela, né? Aí essa daí, que é cheia de traumas que a gente tem, ela não quis, o que é isso? Mas eu digo assim, porque estava tudo na sombra. Ela, que sombra? O que é isso? E ela que tem muitos traumas. Então, quer dizer, ela é muito evangélica, então ela está nessa parte, né? Que ela eu vejo agora todas as minhas partes, que a gente tem várias partes, que a gente tem que estar no equilíbrio, né? E eu estava assim também, né? Eu vou na parte evangélica, né? Talvez buscando um tratamento que realmente não é assim. E Isso mesmo. para mim está tudo bem, está tudo ok, mas eu não vou querer só, ai meu Deus, tudo bem. Não é assim. A gente tem que ter o equilíbrio de todas as partes. E eu vou continuando, né? Vou continuando, e agora nessa parte aí que é da teoria dos traumas, ela não está sendo muito fácil, né? Não está sendo fácil, como você fala, está sendo bem difícil, né? Sim, sim. Está bem difícil mesmo. Você entrar em contato com aquilo que você fala, né? Como se fosse uma pedra congelada lá, né? E você vai lá, né?
e começa, né? Começa a mexer, né? Vai tirando aquela parte dela, como se fosse uma cebola, né? Precisa E vai descongelar. Vai tirando as casquinhas da cebola e vai descongelando as células. e a pessoa tem que ser forte, né? Precisa ser forte, precisa ter muita coragem, Juscelia. Precisa ter coragem mesmo e chorar, né? Que você chorar, que eu chorei bastante, né? Eu digo assim, nossa, por que estou chorando? Por que estou chorando? Chorei bastante, mas me aliviou. Me aliviou mesmo. Alivia e muito, muito mesmo. Querida, então a gente termina aqui hoje. Vai ter dias que a gente vai poder ficar até às 8. Quando eu não tiver atendimento depois, dá para ficar até às 8. Hoje eu não consigo ficar. Mas, ó, nós vamos parar aqui na página 27 e retomamos, então, na terça-feira de manhã, na página 27, emoções primordiais, tá bom? Tá bom. Querida, gratidão por você estar aqui comigo, tá? Pela disposição das 6 horas da manhã, tá? Que não é qualquer um. Você vê que muitas pessoas. Não é qualquer um, não, porque é você mesmo, que você é a nossa energia. Juscelia. Você fala do Franz, né? Você fala do Fernando. Agora tem você, né? Que está nos dando essa alegria, essa força de manhã cedo, né? Que não é para todo mundo, não. Não. Não é para todo mundo, são para as pessoas mesmo fortes, pessoas que têm energia, e a minha energia é de manhã. A minha também, Juscelia, por isso que a gente combina tanto, porque a minha energia é forte de manhã. A minha é forte, a minha energia, eu falei para o médico, a minha energia é de 20 anos, eu tenho essa idade, mas de manhã eu faço qualquer coisa. Tá? Então, aqui eu estou aqui, logo aqui eu vou, a minha cabeça que está aqui, para mim está tudo bem. Estou ótima. É bem mesmo, Juscelia, é bem isso mesmo. Muito obrigada mesmo por compartilhar seus conhecimentos, né? Um beijo, querida. Você me enche de alegria. Obrigada mesmo. Só de você estar aqui e de saber também que você já está fazendo seus grupos, que você já está fazendo movimento e que esse movimento já está tocando o coração das pessoas. Isso me enche de alegria, Juscelia. E a procura, assim, sabe? Está muito boa mesmo. Já comecei até um projeto. Estou elaborando um projeto. Eu espero que dê certo, né? Que vai dar, Juscelia, vai dar. É só colocar amor. É muito bom mesmo. Tudo tem que ter amor. Como é que se sente no coração? Ai, sua linda! Você é de luz. Obrigada. Um beijo. Logo, logo a gente vai se ver de novo, que a gente vai estar lá no Fernando, né? Nós vamos tirar foto com o Fernando, com todo mundo. Vou ver. Vamos colocar o Noroeste Paulista tudo numa foto lá com ele. Isso mesmo. Um beijo, querida. Fica com Deus.